Sejam muito bem-vindas ao nosso tempo reservado, esse lugar que não é para substituir a leitura diária de vocês, mas é para somar, para facilitar, para trazer entendimento ao que está escrito nas Escrituras. Eu sempre peço para vocês lerem antes o capítulo e depois a gente vai conversar, eu vou falar um pouquinho para trazer mais contexto bíblico para vocês. Então vamos lá de Romanos 8. Romanos 8 começa com uma afirmação que muda bastante coisa. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. Paulo aqui não está dizendo que o pecado deixou de existir ou que a vida ficou simples. Ele está dizendo que para quem está em Cristo, a sentença mudou. A condenação já não governa mais. A culpa não é mais o lugar de onde a vida é vivida. A partir disso, Paulo explica o porquê dessa nova realidade. Ele fala da diferença entre viver segundo a carne e viver segundo o espírito. Quando Paulo fala da carne, ele não está se referindo só ao nosso corpo, mas sim à natureza humana que tenta conduzir a vida sem Deus. Por isso ele afirma que a inclinação da carne é inimiga de Deus, não sujeita à lei de Deus e nem pode se sujeitar. Romanos 8:7. Não é falta de informação, é só a nossa incapacidade espiritual. Por isso Paulo diz algo que é muito forte. Os que estão na carne, eles não podem agradar a Deus. Romanos 8:8. A vida governada pela carne até pode tentar obedecer, mas ela nunca consegue se render completamente. Em contraste, ele ainda afirma: vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito. E se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Romanos 8:9. Ou seja, existe uma mudança de governo. Se Cristo habita em nós e o Espírito gera vida, mesmo que o corpo ainda enfrente limitações. Ou seja, é constante essa luta na nossa vida entre corpo e espírito, onde a gente precisa deixar o espírito nos guiar. Essa nova vida, ela também muda a forma como a gente se relaciona com Deus. Paulo diz que a gente não recebe um espírito de escravidão, pra gente viver com medo nem nada assim, mas é um espírito de adoção, por meio de qual nós clamamos Abba Pai. Romanos 8:15. A relação não é mais baseada só em temor, mas agora em filiação, em relacionamento. Não é mais sobre a gente tentar merecer um lugar, é sobre a gente viver a partir de um lugar que já nos foi dado. Mesmo assim, Paulo, ele não ignora o sofrimento, não significa que a vida ficou fácil, simples, maravilhosa. Ele afirma que toda a criação geme e sofre, aguardando com esperança a redenção completa. E esse gemido não é a ausência de fé, é a expressão de expectativa pela manifestação dos filhos de Deus. A esperança cristã, ela não nega nenhuma dor, mas ela aponta para um futuro que ainda vai ser plenamente revelado em Jesus Cristo. E quando a dor ela é tão grande que a gente nem sabe como orar, Paulo ele conclui dizendo que o Espírito nos ajuda na nossa fraqueza e intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos 8:26. Portanto, a gente precisa deixar o Espírito orar por nós através da oração em línguas. Quando faltam palavras, o Espírito sustenta a oração. Romanos 8 mostra que a vida cristã ela é vivida sem condenação, guiada pelo Espírito, firmada na identidade de filhos e sustentada por uma esperança que não nos decepciona nunca. E eu desejo para vocês um bom dia.